João capítulo 4, versículo 7 ao 9. Do 7 ao 9. Uma mulher samaritana veio tirar água. Ela foi tirar água do poço, né? A mulher samaritana. E Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Jesus pediu para ela, né? Mas esse pedido que Jesus fez para ela era intencional. Era intencional. Jesus queria falar com aquela mulher e ensinar algo que mudaria a vida dela para sempre. Preste atenção. Jesus pediu água para aquela mulher no poço. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. Então estava só Jesus e ela. A mulher respondeu: o Senhor é judeu, eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Aí ali tem uma explicação por que ela achou estranho. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ou seja, havia uma briga, um distanciamento entre os judeus e os samaritanos. Então, ela era uma mulher samaritana, Jesus era um homem judeu, Jesus pede água para ela. E ela achou estranho, porque, Senhor, o Senhor é judeu e está pedindo água para mim, que sou samaritana? Foi uma coisa assim, fora do comum, que não aconteceria. Mas como eu falei para vocês, Jesus fez isso de forma intencional. Você vai entender. Vamos passar para o próximo versículo. Então Jesus disse: se você soubesse, olha só o que Jesus falou para ela. Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, aquela mulher não imaginava quem era Jesus. Ela não conhecia, ela não sabia quem era Jesus. Então Jesus falou para ela: se você soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Preste atenção. A água da vida não é essa água aqui. A água que nós bebemos, a água que tinha dentro do poço, não é a água da vida. Quando Jesus fala da água da vida, ele está se referindo a algo espiritual e não físico. A água, ela mata a nossa sede. Aquele poço era valioso. Era um poço muito antigo. Era um poço desde a época de Jacó. Muitas e muitas famílias pegavam água naquele poço. E a água era algo precioso, porque não tinha água em todo lugar. Não tinha água como hoje a gente abre a torneira e sai. Não era desse jeito. Mas o que Jesus estava explicando para ela é que existe uma outra água muito melhor e muito mais valiosa do que a água que estava ali dentro do poço. Gente, olha aqui para mim. Preste atenção. Para aquelas pessoas, aquele poço era sagrado. Aquele poço era muito importante e a água também era. Então eles consideravam aquela água como algo preciosíssimo, porque era dali que eles alimentavam, que eles nutriam, né, a sede deles, dos animais. Aquela água era vida. Mas Jesus falou de uma outra água que essa mulher não conhecia. Uma água diferente. Eu vou até mostrar
novamente o versículo que eu acabei de ler. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode te dar. Em outras palavras, você está achando, mulher, que essa água aí é importante, né? Que esse poço é importante. Só que você não faz ideia o que Deus pode te dar. Vamos trazer isso para a tua vida. Quantas coisas você acha importante? Exatamente como aquela mulher. Ela conhecia aquele poço, ela sabia como aquela água era importante e valiosa, mas Jesus estava dizendo para ela: não, mulher, Deus tem algo muito melhor, muito maior para você. Você não tem noção, você não faz ideia. Trazendo isso para a tua vida. Talvez você está procurando água. Como assim? Você está procurando resolver um problema no seu casamento. Você está procurando resolver um problema financeiro. Você está procurando uma cura. Você está procurando saciar alguma sede que você tem. O que te trouxe aqui nesse culto? O que motivou você a seguir o pastor Fernando nas redes sociais, a entrar no meu grupo do WhatsApp? Provavelmente é algum problema que você está passando ou alguma sede que você tem. Tem gente me assistindo agora que você tem sede de paz, porque na sua casa só tem briga. Tem gente me assistindo agora que você tem sede de saúde, porque você vive doente. Tem gente me assistindo agora que tem sede de ter um casamento, porque nunca deu certo com ninguém e o casamento que está agora também não está dando certo. Ou seja, qual é a sua sede? Você tem sede do quê? Qual é a água que você está procurando? Qual é a água que você está querendo tirar do poço? Preste atenção. Essa água é boa, é valiosa, né? Essa água que você tem sede, que é a solução dos seus problemas, é uma água importante. Porém, a água que Jesus quer te dar, a água que Deus tem para você, é muito melhor, muito mais valiosa do que a água que você está procurando. Quem está conseguindo entender, pessoal? A maneira que eu estou te explicando está ficando claro? Entenda, a água que eu estou falando são sedes e necessidades que você tem. Mas são necessidades aqui da terra. São necessidades físicas. São necessidades dessa vida aqui da terra. São coisas importantes e valiosas. Mas existe uma outra água muito mais valiosa, muito mais importante do que essa que você está procurando. É exatamente isso que Jesus estava explicando para essa mulher. Quando Jesus fala para ela assim, ó, ô mulher, se você soubesse, presta atenção, se você soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então Jesus, para ser direto, Jesus explicou assim para ela, mulher, você está procurando aí a água do poço, mas a água que eu tenho, a água que Deus tem para te dar, é muito maior e melhor do que essa água do poço aí. É a água da vida. É a água da vida. Você vai entender tudo agora, quer ver? Coloca aí o próximo versículo. Ela respondeu, porque até então ela não estava entendendo também. Ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água? E o poço é fundo? Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui.
Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Você está vendo como que essa mulher não sabia quem era Jesus? Ela não sabia. É claro que Jesus é mais importante do que Jacó. Jesus é mais importante do que qualquer um. Jesus é o Salvador, mas aquela mulher não sabia. Ela não estava entendendo nada. Ela não entendeu que a água da vida era essa. Ela não entendeu quem era Jesus. E assim, infelizmente, tem acontecido com muitas pessoas. Elas não entendem. Preste atenção, olha aqui para mim. Elas não entendem quem é Jesus, o que ele tem para dar. Elas não entendem que existe uma água muito mais importante do que a água desse mundo, que são as necessidades desse mundo. As necessidades financeiras, as necessidades sentimentais, as necessidades físicas. Entenda, minha gente, tudo isso é importante, Deus sabe que você precisa. Mas existe algo maior, existe algo mais importante. Talvez você veio assistir o culto, ou entrou no grupo, ou está me seguindo na rede social, naquela esperança, o pastor Fernando vai orar por mim e eu vou receber o meu milagre, eu vou ser curada, eu vou ser curado, meu marido vai voltar, uma porta vai se abrir, o milagre vai acontecer na minha vida. Sim, vai acontecer, mas essas coisas que você está pensando e procurando são coisas físicas e isso tudo passa, isso tudo acaba. O que eu estou tentando te explicar é que existe uma água da vida que é muito melhor do que a água aqui da terra. É exatamente o que Jesus estava falando para essa mulher. E ela não estava entendendo. Ela achava que era a água do poço. Mas Jesus falou, não, a água da vida que eu tenho para te dar é diferente. Você quer ver? Ele explica melhor aqui, ó. Então Jesus disse, quem beber desta água, presta atenção, volta aqui para mim um pouquinho. Agora Jesus vai explicar o que é água da vida. Quem beber dessa água, qual água? A água do poço? Não. A água dessa terra, desse mundo? Não. A água da vida. Quem beber, vamos lá. Então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, olha só, a pessoa que beber da água que Jesus dá, nunca mais terá sede. Presta atenção nisso aqui. Jesus explicou para ela, quem beber da água do poço, da água de Jacó aí, do poço de Jacó, quem beber da água dessa terra, quem beber da água que são as necessidades desse mundo, terá sede de novo. E não é verdade? Sim ou não? Porque você resolve um problema aqui, aparece outro. Você está numa luta aqui, daqui a pouco você vence, daqui a pouco vem outra. Porque a vida é assim. São lutas. No mundo tereis aflições, Jesus disse. Então, todos os problemas que você resolve, todas as necessidades terrenas que você tem, vão voltar. Você supra a necessidade hoje, amanhã você tem que suprir de novo. Agora, quem beber da água da vida, quem beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede. Tá entendendo, gente? Quem bebe da água da vida nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Olhe para mim agora. A água que Jesus tem para te dar não é essa água aqui. Você bebe essa água hoje, amanhã você vai ter sede de novo. Você resolve um problema hoje, amanhã vai ter outro. Você supre uma necessidade aqui da terra hoje,
amanhã vai ter outra. Jesus está falando de outra água. Jesus está falando da água da vida, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus dentro de nós.